Bom, vamos fazer nosso encontrozinho de instrução hoje, que a gente vai finalizar algumas coisas. E eu vou passar para vocês um material que vai auxiliar vocês a construir o trabalho de vocês, assim, seguindo um roteirinho, né? Aí eu montei esse slide, que eu já dou aula de metodologia em outra turma, né, que fala da pesquisa, o que é que realmente a pesquisa quer fazer, o que é que vocês vão fazer. Olha só, na introdução, vocês vão montar, eu vou até adiantar isso aqui, para vocês entenderem como é que funciona. Ô, professor, voltei, viu? Boa tarde. Beleza, meu filho. A introdução, ela é uma parte que você tem que fazer por último, mas você já pode começar a preparar ela. O que tem na introdução? A introdução, ela é o resumo do trabalho como um todo. Então, você só vai fazê-lo quando você concluir o trabalho. Então, para iniciar, para vocês já adiantarem, vocês iniciam a introdução por parágrafos. Ele não tem tópicos, ele é texto corrido. O primeiro parágrafo, você vai apresentar o tema de uma maneira ampla, uma maneira geral, de uma forma mais geral, assim, genérica. Por exemplo, você quer falar sobre just in time, estoque just in time. Aí você vai falar, a maioria das empresas que buscam eficiência que eliminam as perdas, eles buscam não manter estoque parado na sua empresa. Algumas formas de minimizar essas perdas é você manter o estoque mínimo. Veja que eu falei de um modo geral. Aí logo em seguida, eu já continuo falando do tema do trabalho. Então, aí eu falo, o just time é uma das formas de minimizar as perdas, porque você tem um estoque mínimo e eficiente. Entenderam como é que se constrói um primeiro parágrafo, aquele que chama a atenção do artigo? Essa primeira parte eu vou querer que vocês façam. Oi? Ô, professor. Opa. Fala. A introdução, o limite dela é só uma página ou pode ser duas? 1,5 no máximo. Pode ser. Pode ser porque, veja, Nélio não tem número, não. Pronto, eu fiz a minha, ela bateu uma página. Não sei se Nélio vai pedir para acrescentar alguma coisa. Eu já botei citação, argumentação. Deixa eu te dizer. A quantidade de páginas na introdução, ela vai depender do que se você disse tudo. Se você precisar de 3 páginas para a introdução, claro que é um exagero. Você coloca, porque é necessário. Claro que 3 páginas é um exagero, mas 1,5 página é ideal. 1,5 página, até 2, dependendo se você tem muita coisa para acrescentar, para escrever, para apresentar de um modo geral. 2 páginas é o limite, vamos dizer assim. Entendeu? Agora vamos lá. O primeiro parágrafo, você vai apresentar o tema, começando a falar de uma forma geral, ampla, e continuando no mesmo parágrafo, já focando no seu tema. O que eu quero é que vocês, nesse primeiro parágrafo, chame a atenção do leitor, daquele que vai avaliar o trabalho de vocês, daquele que vai buscar, vai se interessar pelo artigo de vocês. Esse é o primeiro parágrafo. Entendido? Sim. Continuando, o segundo parágrafo, você vai apresentar a problemática do trabalho, do artigo. O que quer dizer isso? Ela é um mix, é uma mistura da pergunta de pesquisa com um texto que você argumente e dê sentido à pergunta de pesquisa. Um exemplo disso. Eu gosto muito de dar os exemplos nas minhas aulas. Uma pergunta de pesquisa seria: quais as causas da enxaqueca? Essa é uma pergunta de pesquisa, porque ela que vai balizar, vai dar a base toda a pesquisa do artigo, do texto que vai ser escrito. O que tem que ser feito é construir um texto que dê sentido a essa pergunta. Então você vai dar argumentações do tipo: boa parte das pessoas que
do mundo são acometidos desse mal que é a enxaqueca. A maioria dos que são acometidos são as mulheres, porque dentro de todos os sintomas existentes ainda tem a TPM. Ou seja, estou dando um exemplo. E aí, no final, você termina com a pergunta de pesquisa: qual as causas da enxaqueca? Então, o primeiro parágrafo já falei. O segundo parágrafo é a problemática, que pode ser mais de um parágrafo. Conseguiram entender? O primeiro e o segundo parágrafos. O primeiro eu entendi, professor. Agora o segundo eu não entendi muito bem, não. Você pode repetir, por favor? Por exemplo, qual é a problemática do trabalho de vocês? Como é que eu sei qual é a problemática? É quando você levanta uma questão de pesquisa ou o que você quer, qual é a tua angústia, qual é a tua inquietação, qual é a pergunta que muita gente chama de pergunta central do trabalho. Se eu quero discutir a eficiência do estoque nas organizações, então a pergunta é: qual a relação existente entre o estoque mínimo e a eficiência da empresa? Tem uma pergunta de pesquisa, é aquela que vai tornar o seu trabalho um trabalho de pesquisa. Vocês têm que ir atrás disso. Quando eu fizer a leitura dos meus, eu vou fazer essa sugestão. Eu vou fazer esses ajustes para todo mundo ter. Então, todos precisam ter uma pergunta de pesquisa, porque é a partir da pergunta de pesquisa que se começa a pesquisa. Então, já comecem a procurar aí. Como é que vocês vão anotar? Procurar a pergunta de pesquisa no meu artigo. Certo? Mas essa pergunta de pesquisa a gente não já teve na aula, porque o senhor Isso, acabou. Perfeito. Eu sabia que todo mundo tinha. Agora o que eu quero? Veja se vocês já fizeram um texto que justifique, que argumente, que dê sentido à pergunta de pesquisa. É um texto ou antes ou depois dele. Eu vou procurar isso, né? Depois eu vou procurar em cada texto. É isso que os leitores, os avaliadores vão procurar. Então, é a pergunta de pesquisa e um texto que dê um sentido a essa pergunta, que a pergunta não fique solta. Tá? É isso que é o segundo e terceiro parágrafos. Que ela pode ser mais de um parágrafo. Eu estou falando da forma menor, mas quem gosta de escrever, quem tem muita argumentação, vai botar mais de que um parágrafo. Essa é a pergunta de pesquisa. Logo em seguida vem o terceiro parágrafo, ou terceira parte, que é a justificativa do trabalho. O que é a justificativa do trabalho? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Veja, Janailson, eu até posso olhar, mas eu tenho que olhar os meus. Eu tenho 6 orientandos, mais os 2 de logística. Se você esperar, vai ter que realmente ter um pouco de paciência. Eu, claro que eu olho com prazer, mas você vai ter que esperar, porque eu tenho que ler prioritariamente esses 8 trabalhos. Tá? Então vamos continuar. Então, olha só, vocês vão fazer numa sequência de parágrafos, e é o que tem maior quantidade de parágrafo, é a parte da justificativa. É onde você vai trazer para o leitor informações, citações, referências, exemplos, aquelas que tornem o seu trabalho, que demonstre que o seu trabalho é relevante, que ele tenha uma base teórica forte. É onde você vai argumentar no texto a importância que o seu trabalho tem dentro da academia. É isso que faz com que o leitor continue lendo já com intenção de concluir a leitura. Então, normalmente tem mais parágrafo, é onde você vai dizer: esse trabalho justifica, a justificativa desse trabalho se dá pela importância do estoque mínimo nas organizações, visto que as empresas elas tendem a buscar formas de minimizar perdas para que aumente seu lucro. E aí você começa a trazer textos, exemplos, até tabelas, gráficos, qualquer coisa, que tem que trazer justificativa do seu trabalho. É onde tem mais parágrafos. Normalmente, 3 parágrafos eu acho que é ideal.
Entendido essa terceira parte? Primeira parte foi a parte geral, a segunda é a problemática, a terceira é a justificativa. A quarta parte é o mais fácil de ser feito. Vocês levantaram os objetivos, seja ele objetivo geral ou os objetivos específicos. O que você vai fazer, ele deve estar em tópicos. Você vai só torná-lo corrido. Tornar em texto corrido. Transformar em texto corrido. Tipo assim, os objetivos desse trabalho são... O objetivo geral desse trabalho é... Aí você diz qual é. Os objetivos específicos são... Aí esse. Acabou. Essa é a parte mais fácil de ser feita. Entendido até agora? Essa primeira parte da introdução. E finalizando a introdução, você tem... Pula essa parte 4, que é a referencial teórico. Pula para metodologia. E Você aí, pode voltar um pouquinho a parte do objetivo? Esse material eu vou botar para vocês, tá? Lá na sala, tá? Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Qual o trabalho, dos que estão aqui na sala, qual o trabalho que vai fazer estudo de caso ou pesquisa? Que já fez, inclusive, ou já fez. Pesquisa de campo. Aplicou questionário, fez entrevista. Quem de vocês? Acredito que nenhum. Então, todos vocês, ou pelo menos até agora, são todos revisão bibliográfica, né? Então, vamos lá. Seguindo. Um trabalho de revisão bibliográfica, ele não tem um capítulo de metodologia. Ele tem um parágrafo na introdução de metodologia. Então, vocês vão construir o último parágrafo apresentando a metodologia do trabalho de vocês. O que é a metodologia do trabalho de vocês? Vocês vão apresentar o passo a passo de como foi feita, como foi realizado o seu trabalho. A metodologia utilizada nesse trabalho foi de natureza básica. Aí você vai explicar o que é a natureza básica, tem material para isso. Vai ter uma abordagem qualitativa ou quantitativa, no caso de vocês vai ser qualitativa, visto que vocês não fizeram pesquisa de campo. Cujos objetivos são... O objetivo dessa abordagem é se ele é exploratório, se ele é descritivo, se é explicativo, também tem no material que eu passei para vocês. E, por fim, dizendo qual é o procedimento técnico. O procedimento técnico do trabalho foi um estudo bibliográfico. Então, esses 4 itens têm que conter na metodologia de vocês. Vocês vão construir. Então, como é que você constrói a metodologia? Se o trabalho de vocês tivesse uma pesquisa, você mostraria a população em amostra, instrumentação, que vocês não vão apresentar, mas o material está aqui só para quem for apresentar. Aqui está um quadro bem simples de como vocês devem seguir. Olha só. A pesquisa em si, ela tem uma natureza. Você vai usar ela qualitativa, no caso, vocês não vão trabalhar quantitativa, ela vai ser qualitativa. É uma pesquisa qualitativa porque você vai fazer análise dos resultados obtidos. Através de que procedimento? Estudo bibliográfico. Então, vocês vão apresentar essa aí. Vocês vão fazer um trabalho descritivo ou experimental ou ambos. Bibliográfico com descritivo, é por aí. Qual o método utilizado? No caso de vocês, vai ser aqui, ó, revisão de literatura e análise da literatura. Esse é o trabalho que vocês vão fazer, tá certo? É essa discussão que vocês vão ter que fazer um texto, que é o último parágrafo da introdução. Ponto. É isso que eu quero de vocês. Vocês montem isso urgente. Agora, eu não vou mais seguir esse slide, que esse slide é para quem for fazer um trabalho de campo. Eu não vou seguir para vocês. Eu vou deixar todo o material para vocês. Professor, por favor, essa aula, já que o senhor está gravando, o senhor posta ela também, por favor? Sempre posto. Ó, gente, deixa eu só dizer. Tem umas aulas que eu já postei. Veja as datas das nossas aulas, porque estão todas no meu portal, lá no... Como é que chama? Canal, né? Chama-se canal, né? Eu botei todas no canal lá. E tem umas aulas de metodologia que vocês podem assistir se quiserem, viu? Deixa eu saber, eu só preciso saber como é que faz. Só ver aqui seu canal.
Deixa eu ver aqui. Professor, Oi. aí no caso, no trabalho, não vai ter capítulo de metodologia. Não, Vai ser explicada na introdução, né? exatamente. A menos que algum de vocês apresente um estudo de caso, um estudo de campo, onde se faça um questionário, aplicação de questionário, ou tiver uma entrevista, aí sim tem um capítulo metodológico. E a Cara, quantidade de páginas, professor? até 20 páginas. De 16 a 20. Ok, é um mínimo, no caso seria 16, né? Isso, mínimo 16. Seguindo. Oi, fale, continue. Não, confirmando, professor, a data da nossa entrega ficou dia 1 de dezembro, não foi isso? Eu não decorei, eu pedi para anotarem e dizendo para mim, lembra? Eu acho que quem anotou foi a menina, ela me orientando. Tá bom, mas eu procuro saber com o pessoal. Tá Valeu, certo. professor. Ó, esse aqui é o link de um canal do YouTube que eu tenho, que eu boto todas as aulas lá. Aí lá tem todas as aulas que eu dou, de economia, de metodologia, tem várias aulas de metodologia, que eu dou aula de metodologia na Unifacol, e tem as aulas de vocês, né, que é a aula de logística. Eu acredito que estão todas lá. É só você botar ali, botar assim, aula de TCC, ou bota lá logística, aí você encontra as aulas de logística, tá certo? Procurem lá que vocês acham. Eu já achei aqui uma aula TCC 5/10, tá vendo? Então, ela de logística tá lá. É só vocês procurarem nesse canal aí, nesse link que eu mandei. Tá ok? Voltando, eu não vou mais passar esse slide, vou passar um outro slide para vocês, que é esse aqui, ó. Ô, professor, no caso, vai ser 16 páginas a partir da introdução, é? Só não conta com. Eu vou mostrar isso agora para vocês. Beleza. Vou mostrar isso a vocês. Vou mostrar isso aqui a vocês agora. Enquanto está abrindo, eu quero falar com vocês o seguinte. A segunda parte do trabalho é o referencial teórico. Esse referencial teórico, ele é de responsabilidade do orientador. Porque é o orientador e o orientando, ou os orientandos, que fecharam um com o outro qual é a sequência que vai ser seguida. O avaliador só vai. A banca só vai avaliar se a lógica está correta, aí vai ter uma mudança. Por exemplo, algumas pessoas mandaram para mim e eu alterei a ordem dos capítulos. Não sei quem foi aqui de vocês. Eu alterei a ordem dos capítulos para dar mais lógica ao texto. Ou seja, o texto estava lá escrito, mas a ordem dos tópicos estava meio sem sentido. E eu reorganizei. Não sei quem foi, mas eu reorganizei. E deu um pouco mais de sentido. Foi alguém de Nélio, que Nélio, quando olhou, ele concordou. Quem foi? Eu acho que foi você, Janailson. Não me lembro se foi Janailson. Enfim. Vamos seguir. Esse material que eu estou deixando agora para vocês é um material aqui é da pós-graduação. Desconsidere a palavra. Deixa eu só consertar, porque ela é da graduação. Agora ficou boa. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam seguir essa rotina aqui, ó. O prazo para entregar na segunda chamada, se eu não me engano, não sei se mudou, depois a gente vê a data, mas o que interessa é aqui, ó. Critério de avaliação. O trabalho de vocês, a parte textual de introdução à conclusão, ela vale até 8 pontos. O que acontece? Ela vai ter a titulação, informalidade, a expressão clara das ideias, atenção à relevância das informações, a coerência. Esses são a composição dos critérios que vão ser avaliados no trabalho de vocês. O texto tem que ter a apresentação do tópico global, lembra? A apresentação do tópico global, que é o primeiro parágrafo que eu acabei de falar, lembra disso? Que você vai ter que situar o seu tema num contexto mais amplo. Ordenação das ideias na produção dos subtópicos com o tópico global, ou seja, você botar
coerência e sequência aos capítulos, retomada do tópico global para a finalização do texto. Ou seja, você tem que começar com uma ideia, desenvolver ela e, quando finalizar, ela tem que estar ligada. Como fosse início, meio e fim. Entenda assim. Outra coisa que é muito avaliada é isso aqui, ó. Questões lexicais e gramaticais. Lexicais seriam visuais, tá? O que acontece? Muita gente tem um grande problema, isso não é problema de um ou de outro, de vocês ou daquela pessoa, é um problema geral do estudante, que é alguns erros de gramaticais, de acentuação, uso indevido de palavras, palavras repetidas, texto confuso, porque você não consegue transmitir o que você quer no texto. Aí o que tem alguns tópicos que vocês precisam ter atenção. Adequação e precisão da utilização do discurso escrito. Ou seja, ao escrever, tem que ter lógica. Repetição funcional de expressões e de palavras. Cuidado para não usar muito o mesmo, e o mesmo disse isso, cuidado. Pontuação, ortografia, acentuação. Isso tira ponto, gente. Estruturação sintático-semântica da oração e do período. Nunca usar o texto no verbo na primeira pessoa do singular, porque para escrever um texto tem que ser impessoal, tá? Regência nominal e verbal, ou seja, a questão de gramática, né? Concordância e tempo verbal. Cuidado ao escrever, porque isso tira ponto. Elementos pós-textuais, como resumo, abstract. Resumo é da língua da gente, abstract é da língua estrangeira. As referências dos autores e, caso tenham, anexo e apêndice. Isso é elemento pós-textual. Isso tudo vale até um ponto. A apresentação, ela valia até um ponto. Porém, a banca, ela decide a nota. Então, não adianta nada disso. Você pode até ter apresentado excelentemente e ele, de repente, dá uma nota baixa. Ou você pode apresentar muito mal, mas o trabalho está tão bem feito que ele dá um 10. Então, esses são os critérios básicos, porém, a banca ela é soberana na decisão da nota. Oi. Em relação à apresentação. Diga. Eu estava falando com uns colegas meus aí, que estudaram na faculdade também fez logística. Eles disseram que logística não apresenta nada, não, é só a entrega. Quando era ENAD. Isso só da época do ENAD que não apresenta. Você deve ter conversado com alguma pessoa que era do ENAD. Esse foi o critério. Sempre foi e sempre será. Isso faz quanto tempo, isso? Mas, professor, ano passado teve muita jogada aí. Teve gente que apresentou o TCC na Expo. E quando chegou em dezembro, teve gente que deu o TCC, nem sequer foi avaliar a segunda pessoa, né? Que entregou o TCC. O seu TCC nem sequer foi aberto e pegou nota 7. Então, Bom, assim... Deixa eu dizer uma coisa a você. Isso aí é rádio peão. Não é verdade. Acredite em mim que não é verdade. A pessoa que falou para você... Bom, a turma do semestre passado, uma turma que fez confusão com vários professores. Não foi com um, nem com dois, nem com três. Foi com vários professores. Tanto do último semestre, como de outro semestre. Pra você ter uma ideia, a turma brigou com Vera Lúcia. Como é que a pessoa briga com Vera Lúcia? Me explica essa. Como é que uma pessoa discute com Vera Lúcia? Entendeu? Como é que uma pessoa consegue irritar Jonathan? A turma passada fez isso. Então, não acredite em nada da turma passada. Mas não acredite. Para você ter ideia, eu saí do grupo porque eles me trataram mal. O coordenador teve que entrar para falar com, porque ele faz parte do grupo, o coordenador. O coordenador teve que entrar para poder falar com eles. Tá? Então, assim, cuidado com o que as pessoas falam, que é só para inflamar, viu? Cuidado mesmo. Professor. Oi, Sandoval. Faz quantos tempos esse esquema aí que não só faz entregar? Só quem é época do ENAD. Desde que a ENAD começou a existir, ou seja, faz tempo,
A turma concluinte que é de ENAD não apresenta TCC, apenas entrega. Entendeu? Entendi. Vamos continuando o nosso slide. A estrutura dele vai ser o seguinte: ele vai ter que ter elementos pré-textuais. O elemento pré-textual é muito simples, a gente vocês vão ver. Textual e pós-textual. Tá? Olha lá. O pré-textual, eles são esse daqui, ó. Título e subtítulo, se houver, o nome dos autores e com breve apresentação do currículo. O currículo seria o que você é, no caso graduando em logística, e o e-mail. O resumo e a palavra-chave. Isso são os elementos pré-textuais de um artigo. Elementos textuais é a introdução, todo o desenvolvimento, ou seja, todos os capítulos e a conclusão. Esses aqui são os elementos textuais. O pós-textual é o título lá no final, título em língua estrangeira, resumo em língua estrangeira, título e subtítulo se houver, igual a esse. Título e subtítulo se houver, só que em língua estrangeira. A mesma do resumo. Você vai fazer um resumo em inglês. Palavra-chave em inglês é keyword. Se tiver nota explicativa, e aí o que é mais pós-textual? A referência, no caso, todos os autores que foram utilizados, lembrando que a lista de referência, no caso, você tem a referência no final do texto e tem o nome dos autores. Todos eles têm que estar dentro do texto. Todos os autores que estão num lado têm que estar no outro também, e vice-versa. Os autores citados no trabalho têm que estar na referência. Se não tiver, você pode perder tanta nota que pode ser reprovado. Apêndice e anexo, se houver. Então, olha lá. O que é elemento pré-textual? Olha só que coisa fácil. Você tem aqui o título e o subtítulo, se houver, né? E eles têm que estar centralizado e em negrito, tamanho 12. Certo? E... separado por 2 pontos. Se tiver o subtítulo, tem 2 pontos aqui, tá vendo? Tem 2 pontos. Então é o título, o subtítulo, se houver, 2 pontos aqui. Logo em seguida, o resumo é a palavra-chave. Eu vou apresentar para vocês como é que fica esteticamente. Vocês têm que também apresentar isso aqui, ó. Como é que funciona esse que eu falei, mini currículo? Olha lá. Imagine que você tem o título do trabalho lá no começo do trabalho e logo embaixo você vai colocar o nome de vocês do lado direito, seguido por ou numeração ou asterisco. Isso aqui vai levar você para o final da página, para a nota de rodapé. E aí você vai ver, o primeiro asterisco vai ser o professor orientador, aí o que ele é, mestre em filosofia, vou até alterar para o meu nome, da Universidade Federal de Pernambuco, e o e-mail do indivíduo. E logo em seguida o nome do aluno. O aluno Maria Amélia, 2 asteriscos, aqui, ó, 2 asteriscos, graduada em administração pela Facol, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E o e-mail. Esse é o elemento pré-textual. É difícil? Difícil fazer? Gente, deixa eu só botar o meu carregador que está descarregando. Só um instantinho.
Voltei. Professor, Oi. veja bem, então o modelo do trabalho é de artigo, né? Não vai ser modelo TCC, que tem aquelas Não. capas, aquelas coisas, né? Veja bem. TCC, artigo é um TCC. Monografia é um TCC. TCC é um trabalho de conclusão de curso. Ela tem várias formas de TCC. Uma delas é o artigo científico. Então, modelo TCC, ele é qualquer um, ele tem vários. Então, vamos lá. O modelo de TCC de vocês é um artigo. Para a administração, o modelo de TCC deles é uma monografia, entendeu? Beleza, professor, beleza. Beleza. Seguindo, resumo, tem que ter. Vou alterar aqui para 150 palavras, de 150 a 250 palavras, tá? Não pode passar de 250, mas no mínimo 150. O resumo. Palavra-chave. Aí eu vou explicar depois para vocês. Essa parte aqui é o que eu quero dizer para vocês. Agora vamos voltar à parte mais importante do trabalho, depois eu sigo por ali. O referencial teórico que vocês vão montar, ele começa no capítulo 2, né? No capítulo 1 é a introdução, o capítulo 2 em diante é o referencial teórico. Ela é numerada, ela tem números, ela tem capítulo 2, aí tem os subcapítulos. Cuidado para não organizar de forma diferente ou não deixar com subdivisão. É isso que eu tenho para passar para vocês hoje. O que vocês têm a me perguntar? Eu vou deixar sincero. Vou ser sincero assim, viu, professor? Esse negócio aí esquentou a minha cabeça, mas a gente vai desenrolar. Não, isso aí faz parte, meu filho. Pior na guerra que morre e não enterra. Eu vou deixar todo o material para vocês. Professor. No grupo. Oi, vai falando. Rafael faz uma pergunta aí sobre a relação das páginas. O senhor falou que o mínimo é 16. Esse 16 é o geral, né? Veja, não conta com. É de texto, tá? É de texto. Ele vai até a conclusão. Da introdução em diante, correto? Isso. Beleza, mas então eu vou ter que fazer mais, porque eu fiz até 14 páginas. Esse aí já estava prontinho. Mais duas, né? Veja só, se o senhor se lembra, né, que eu acho que no começo das nossas aulas aí, acho que foi na segunda semana, acho que foi na segunda. Eu mostrei o senhor ouviu alguns erros lá da referência, né? Referencial, aí, que era muito antiga, tá, essas coisas. Isso. Aí eu já falei com o Libânio, né, ele também tinha visto esses pontos. E a gente já corrigiu, eu já passei para ele e ele falou que ia dar uma olhadinha agora esse final de semana. Meu amigo, eu digo uma coisa a você, Libano é tranquilo demais. O cara é doutor, meu filho. Então pode seguir o que ele falar, que tá dito ali. Ali é. Pode ter certeza, viu? Que ali você tá bem encaminhado. Beleza, eu só tô aguardando ele agora para ver se está tudo ok ou ele vai pedir mais alguma coisa. Quero saber o seguinte: algum outro professor não está dando suporte? Nelly só deu depois que eu falei com o Rafael, viu? Não, foi comigo. Eu falei, foi coincidência. Eu falei com ele e logo em seguida. Bom, foi ele que disse, né? Eu tenho até a conversa aqui. Quando ele disse. Eu dei um pente fino lá nos meus orientandos todinhos. O que ele me disse. Deu? Ô pessoal, assim, pente fino não, né? Ele falou já à noite, com pressa, deu nem 5 minutos. Mandou fazer uma instalação rápido. Queria que eu fizesse na hora, mas não dava. Entendi. Vamos ver lá que eu não vou deixar vocês sozinhos, não. Eu vou acompanhar também, não se preocupe não, tá? Quanto a isso, eu também vou dar o suporte. O que faltar, o que você achar que vai faltar, eu complemento com a minha observação. Né? Isso aí eu estou com. Não se preocupe, tá? Deixa eu só escrever aqui encontro. Cleiton mandou o material pro senhor. O senhor conseguiu dar uma olhadinha? Veja bem, eu vou explicar para vocês. Deixa eu explicar para vocês quando eu tirar aqui a gravação. Tirar aqui a gravação.